Tudo bem, queridos irmãos e amigos? Voltamos com o nosso quadro Respondendo Perguntas Bíblicas e no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Mary Marli, da Igreja Deus e Amor, que mandou a seguinte pergunta: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas antes de nós respondermos a nossa querida irmã Mary Marli, eu gostaria de pedir as suas orações em favor do nosso canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos à chamada e eu já volto para responder essa pergunta enviada pela nossa querida irmã. Vamos lá. Para entendermos o que é blasfêmia, vamos primeiro ir à origem do termo blasfêmia. No grego, esse termo é dividido em duas palavras. A primeira palavra é blas, que significa mal. E depois temos a segunda palavra, que é fêmea, que significa falar. Então, blasfêmia, a junção desses dois vocábulos aí, blas e fêmea, que significa falar mal. Então, blasfemar é falar mal do Espírito Santo, é falar mal do Espírito de Deus. Jesus, ele vai deixar bem claro isso quando ele dá uma palavra aos fariseus que estavam falando mal do Espírito de Deus. Jesus expulsava os demônios e ele diz que expulsava os demônios pelo dedo de Deus, não é? Pelo Espírito de Deus. E os fariseus disseram que ele estava expulsando demônio pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. E isso era falar mal do Espírito de Deus. Blasfêmia, falar é mal, fêmea, mal, falar mal do Espírito de Deus. Jesus disse que não haveria perdão quando alguém falasse em sã consciência mal contra o Espírito de Deus. Vamos lá? Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 31, registrado foi: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, quer dizer, e o falar mal, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia, o falar mal contra o Espírito, não será perdoada aos homens. Não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito de Deus, o falar mal contra o Espírito de Deus. Agora vamos entender isso na mente judaica. O que era blasfêmia? Era tocar na soberania e santidade de Deus. Eles diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus. Por quê? Porque Jesus dizia ser Deus, se fazia Deus, e isso era tocar na soberania de Deus para os judeus. Agora, a palavra blasfêmia é esse falar mal num contexto geral, seja de qualquer coisa. Para os judeus era tocar na soberania de Deus. Para Jesus era só o falar mal contra qualquer aspecto da divina da natureza de Deus, né, do Espírito de Deus. Agora vamos entender por que não há como receber o perdão quando se blasfema contra o Espírito Santo, quando se fala mal do Espírito de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 16. O versículo é o capítulo 16, versículo 8. Versículo 8. Jesus aqui ele está falando do Consolador, do Espírito Santo. E olha qual é o papel, qual é a função do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 8 do Evangelho de João. E quando ele vier, quem? Eu vou ter que ler o 7 para a gente entender melhor. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Está falando do Consolador, do Espírito Santo. Verso 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, o que ele vai fazer? Convencerá
o mundo, o ser humano, as pessoas do mundo, do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem em 3 esferas. Ele convence o homem do pecado, do erro, da justiça, do que ele tem que fazer, do que ele tem que fazer, do que é o certo realizar, do que é o certo fazer, da atitude correta a se tomar e do juízo. Vamos ler de novo. Convencerá o homem do pecado, da justiça, do correto e do juízo. O que é juízo? Que haverá um julgamento, que vou prestar conta, tem um acerto. Ele convence o homem nessas 3 esferas, que há um erro, que devemos nos arrepender e precisamos fazer a coisa certa, porque teremos um juízo. Se eu acabo ferindo o ser que me convence do pecado, da justiça e do juízo, não tem ninguém mais que me convence. Porque não é Jesus que convence aqui. Em outras palavras, nem Deus, é o Espírito. É lógico que os 3, eu não vou entrar nessa área, é lógico, os 3 são um só, mas há uma dispensação, há uma função de cada pessoa aqui, da Trindade do Senhor. E o Espírito Santo é esse que convence. Se eu ferir o Espírito, não resta perdão. Agora, para concluirmos, olha a declaração do escritor de Hebreus, do capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 6 também, para nós concluirmos. Hebreus capítulo 6, verso 6, para nós concluirmos a resposta à nossa irmã Mary Marli, da Deus e Amor. E essa dúvida dela pode ser a sua também, e nós estamos respondendo aqui. Hebreus capítulo 6, verso 6. Vou começar no 4, vou ler até o 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, isso é importante, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitumpério, à vergonha, ao vitupério, à vergonha. Não tem como, ele está falando, não tem perdão, não tem como renovar para arrependimento se a pessoa feriu o Espírito de Deus. Mas, como eu sei que eu não feri, que eu não blasfemei contra o Espírito de Deus, quando há arrependimento no meu coração, quando eu me entristeço pelo pecado que eu cometi, pelo erro que eu cometi, quando eu me sinto mal por causa da atitude que eu cometi, quando eu me sinto ali, eu sinto aquele peso no meu coração, é melhor colocar essa palavra, eu sinto aquela cobrança, eu preciso fazer algo para arrumar isso, eu não blasfemei contra o Espírito de Deus. Agora, quando a pessoa já não tem nenhum sentimento, tanto faz, tanto fez, esta pessoa possivelmente pode ter pecado contra o Espírito de Deus e não lhe resta mais perdão. Mas se há arrependimento, você está ali quebrantado, sente que errou, precisa se arrumar, você não blasfemou. O Espírito de Deus está convencendo a esta pessoa do pecado. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenha respondido a nossa irmã Mary Marli, da Deus e Amor, e você que possa ter essa dúvida sobre o que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só aqui deixando 2 recados importantes. Logo, logo eu vou gravar aqui um vídeo sobre a crença, né? A crença não, o que a Bíblia, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre extraterrestre? O que nós podemos estudar sobre isso? Isso vai ser até um documentário, porque é um assunto muito extenso. E também vou logo, logo trazer mais respostas aí, porque as perguntas têm chegado aí em grande quantidade. Isso é bom porque temos bastante material para trabalhar e é lógico, vou responder até onde eu tiver a capacidade para responder. Não conseguindo, a humildade tem que entrar em cena como sempre e confessar que vai faltar na resposta dependendo do assunto. Mas que Deus te abençoe, não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe e também ore por mim, para que eu possa, aí, na unção de Deus, responder essas perguntas abençoadas. Fique na paz, fique com Deus, até o próximo vídeo.